Uma boa tarde a todos e ainda um feliz sábado. Estou gostando muito desse sábado, não sei vocês, mas muito agradável estar com os irmãos, conversando, almoçando juntos, aprendendo mais de Deus. Eu confesso que eu queria muito que o projeto Restaure tivesse surgido há uns 30 anos atrás, quando eu ainda tinha meus 9 aninhos, 10 aninhos de idade. A gente fica olhando as fotos ali dos Family Camp, as crianças ali aprendendo, e a gente pensa assim, nossa, deve ser muito legal para as crianças, né? Nada disso, para nós também seria muito bom, eu queria muito estar participando daquilo ali. Deus seja louvado, o tempo de Deus, é no tempo de Deus. Eu queria que fosse há 30 anos atrás, mas Deus sabe o momento certo para tudo. E louvado seja Deus por esse projeto da família Bazan, que bênção. Bom, onde é que a gente parou mesmo? Deixa eu só abrir aqui. Eu terminei a palestra anterior com uma pergunta, não foi? Eu dei a resposta? Vocês se lembram qual foi a pergunta? Sim ou não? Sim, não foi afirmação, né? A pergunta foi: Jesus tinha inclinações, propensões, tendências e paixões assim como nós? Sim e não. E aí agora nós vamos entender isso, e na verdade eu vou continuar expondo, né, explicando para vocês o meu processo de estudo. O que eu estou fazendo aqui é uma reprodução do que eu fiz na minha casa, das minhas investigações. Como eu disse, eu não sou o dono da verdade. Mas para mim as coisas precisam fazer sentido. Eu não, como eu disse, né, eu tenho dificuldade com rodeios e rodeios e rodeios para chegar num ponto. Eu creio que a palavra de Deus a gente precisa estudar profundamente, mas a gente tem que torná-la simples, sim ou não? Para a gente poder compreender melhor e as pessoas poderem compreender melhor. Então eu queria que esse assunto fosse simples para mim, em primeiro lugar, porque eu estava extremamente confuso. E como eu falei com alguns irmãos, essa questão de pós e pré, eu pulei para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e ficava assim, não, mas isso aqui quer dizer isso, então esse aqui está certo. Não, mas e tem esse outro texto, não, então esses aqui estão certos. E eu fiquei muito tempo assim, e sem uma definição na minha mente. Então a gente resolveu estudar um pouquinho mais, e uma das coisas que eu fiz foi ler tudo que eu pudesse sobre o assunto, dos dois ângulos, dos dois lados. Bom, todos nós aqui concordamos que Jesus veio com uma natureza caída, certo? Sim ou não? Vamos ver então. Veja. Esse é o primeiro texto? Isso. Ele, Jesus, tomaria a natureza decaída do homem. Outro texto. Tomou sobre si nossa natureza pecaminosa. Então, eu não tinha dúvidas de que Cristo assumiu a nossa natureza caída e pecaminosa. A minha dúvida era, qual é o sentido da natureza caída e pecaminosa? Porque eu percebi que, já desde o nascimento, tinha algumas peculiaridades, Cristo, sim ou não? Diferentes de nós, como eu mostrei na primeira palestra. Então, essa natureza caída significa exatamente como a nossa natureza? Se eu disser que sim, que é exatamente como a nossa, eu vou encontrar uma dificuldade com esse texto aqui. O homem caído é legalmente cativo de Satanás. Isso aqui me pegou. Mas peraí, se Jesus tinha uma natureza caída e o homem caído é cativo de Satanás, logo, na minha mente matemática, Jesus foi cativo de Satanás legalmente, por direito? Não faz sentido para mim isso. Diz mais, o homem inclina-se naturalmente a seguir as sugestões de Satanás. Então, se Ellen White diz que Cristo veio com uma natureza caída e ao mesmo tempo diz que o homem caído é legalmente cativo de Satanás, eu precisava entender que natureza caída foi essa que Jesus nasceu. Porque ele não era cativo de Satanás. Vocês concordam comigo nesse ponto? Nunca foi cativo de Satanás. Veja como nós somos. E vamos ver se o mesmo acontece com Cristo. Veja. O resultado de comer da árvore da ciência do bem e do mal é manifesto na experiência de todo homem. Há em sua natureza um pendor para o mal, uma força a qual, sem auxílio, ele não poderá resistir. Então, a irmã White diz que nós temos naturalmente um pendor para o mal. Mas ela diz que Cristo, na sua infância, ele já tinha uma inclinação para a justiça. Então, há uma diferença aqui.
E eu queria entender que diferença é essa, porque ninguém, absolutamente, pode ser inclinado para a justiça e inclinado para o mal ao mesmo tempo. Então eu precisava entender isso. Veja o que mais. Muitos têm de lutar contra fortes tendências hereditárias para o mal. Fortes desejos não naturais e impulsos sensuais, eis a herança que por nascimento nós recebemos. Por isso que nós vimos, as crianças são presas legítimas de Satanás. E precisa ser feito um trabalho para quebrar essa maldição com a qual nós nascemos. Então veja, Jesus recebeu impulsos sensuais como herança no nascimento? Eu pensando ali na minha mesa, nos meus estudos. E aí, essa palavra sensual lembra algumas coisas e veio à minha mente a seguinte pergunta: será que Jesus então foi tentado a olhar para uma mulher com pensamentos impuros? Nós vamos voltar nesse ponto, já já. Guardem isso. Outro texto. O poder do mal está tão identificado com a natureza humana que nenhum homem pode vencê-lo, exceto pela união com Cristo. Como eu disse no começo, ele é meu exemplo? Sim, mas ele é mais do que isso. Ele é meu Salvador. Então, algo ele precisa ter mais do que eu. Só não pode ser uma vantagem em relação à minha transformação de caráter e a vitória sobre os nossos pecados. Ok? Vamos ver outro texto, porque é interessante, irmãos, que até grandes heróis da fé passaram por essa situação. Veja, Sete foi um dos filhos de Adão. Sete era uma pessoa digna e deveria tomar o lugar de Abel ao agir corretamente. Alguém aqui tem dúvida que Sete era um homem de Deus? Não temos dúvida disso. Só que tem um detalhe sobre a vida de Sete. No entanto, ele era filho de Adão como o pecador Caim. E não herdou da natureza de Adão mais bondade natural do que Caim. E diz mais, ele, Sete, nasceu em pecado. Como eu disse, não nasceu com a culpa. Ele não era culpado, mas nasceu com a mancha. É como a analogia do câncer que eu usei. Ele nem sabia disso quando nasceu. Ele não tinha culpa disso quando nasceu. Mas o câncer estava ali e precisava ser tratado, como nós falamos anteriormente. Então eu fiquei me perguntando, mas será que então Jesus, será que ele também nasceu em pecado? Outro texto. Se nossos corações não forem purificados de nossas tendências hereditárias e cultivadas para o mal, se não forem purificados do pecado inerente, aquele que faz parte da nossa essência, Cristo não pode entrar. E aí eu me perguntava, mas será que Jesus também recebeu esse pecado inerente junto com a nossa natureza caída? Nós precisamos ser purificados de nossas tendências herdadas e cultivadas. Então, será que Cristo precisou de purificação também? Eram as perguntas que eu fazia para mim mesmo. Diante, então, desse problema de nascença que nós temos, o que precisa acontecer conosco? Veja, Jesus explicou para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é o quê? Nascer de novo. Qual é a solução para pessoas que nasceram com defeito? Nascer de novo. E todos nós precisamos do novo nascimento do Espírito. E aí eu ficava me perguntando, mas será que Jesus também precisou experimentar esse nascimento do Espírito? Jesus nasceu do Espírito? Sim, mas quando? Quando ele nasceu. Eu preciso nascer do Espírito, porque eu nasço com um defeito, um câncer, chamado a mancha, a contaminação do pecado. As tendências egoístas, nós somos egoístas por nascimento. Então eu preciso nascer de novo, agora do Espírito. E eu ficava me perguntando, mas Cristo não precisou disso? Sim, ele nasceu do Espírito. Quando? Quando ele nasceu. Então veja que interessante esse outro texto aqui. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é o quê? Criado em verdadeira justiça e santidade. Justiça e santidade, eis a solução para o nosso problema. Aqui nós encontramos os dois processos, justificação e santificação. Então, o texto diz que Deus, ele cria um novo homem em justiça e em santidade. E sabe qual é o resultado disso? Olha que bonito que é isso aqui. Isso me enche de alegria. É isso aqui, ó. Os que recebem o Salvador tornam-se filhos de Deus. Eu pergunto, antes de recebermos o Salvador, somos filhos de Deus?
E olha o que o texto continua dizendo. São seus filhos espirituais nascidos de novo, renovados em justiça e verdadeira santidade. São o quê? Adotados na família de Deus. Olha que bênção. Nós nascemos presas legítimas de Satanás. Mas com o decorrer do tempo, o trabalho dos pais, na fase da consciência, as nossas decisões, isso vai sendo quebrado. Aceitamos a Cristo, recebemos o manto da justiça do Senhor, vivenciamos a santificação dia após dia. Então nós somos adotados na família celestial. Então eu fiquei me perguntando na minha casa, mas se Cristo era exatamente igual a mim, ele precisa de um novo nascimento. E aí nós entramos numa dificuldade aqui, irmão, sabe por quê? Nós vimos que nós não recebemos a santidade como herança, lembra? Como direito de nascimento, lembra que a gente viu na outra palestra? E nós precisamos desse novo nascimento do Espírito. Então nós somos recriados, agora em justiça e santidade, nos permitindo então sermos filhos de Deus por adoção. Se nós dissermos que Cristo nasceu com a natureza humana idêntica à nossa, sem nenhuma peculiaridade, com as mesmas inclinações para o mal, com a mesma mancha, com o mesmo câncer que nós nascemos, teremos necessariamente que admitir, primeiro, Jesus nasceu com esse defeito, chamado egoísmo, inclinações más. Segundo, logo, ele precisou nascer de novo. Terceiro, Jesus então experimentou um novo nascimento e se tornou filho de Deus por adoção. Então temos que admitir que a corrente do adocionismo está certa. Entendem as dificuldades que são criadas? Então Jesus nasceu com inclinações más, precisou do novo nascimento, foi recebido como filho de Deus por adoção. Aliás, quando foi que Jesus nasceu do Espírito? Nós vimos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, concebido do Espírito. Ele já veio ao mundo assim. Por isso o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado. E nós já vimos que a palavra semelhança no grego, no original, significa apenas uma analogia básica e não uma cópia exata, ok? E Ellen White escreveu o seguinte: não o coloque diante do povo como um homem com tendências ao pecado. Por causa do pecado, sua posteridade, né, no caso de Adão, nasceu com propensões inerentes, faz parte da nossa essência para a desobediência. Mas, essa palavra mas diz alguma coisa para mim. Quando diz que a humanidade, os filhos de Adão nasceram com propensões inerentes à desobediência, mas, esse mas, para mim dizia o quê? Que vem um contraste aí. Exatamente. Então, nós nascemos assim, mas, aí vem o seguinte texto. Mas Jesus Cristo foi o Filho unigênito de Deus, ele assumiu a natureza humana e foi tentado em quantos pontos? Todos os pontos como a natureza humana é tentada. Ele poderia ter pecado, ele poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele uma tendência para o mal. Jesus tinha tendências? Sim. Ele não tinha tendências para o mal. E nós já vamos entender isso. Se não tem tendência para o mal, como é que pode ser tentado? Da mesma forma que Adão foi tentado sem tendências para o mal. E os anjos do céu também foram tentados sem tendências para o mal. Nós vamos entender, eu repito o que eu disse anteriormente, para alguém ser tentado não precisa ter tendência para o mal, precisa ter tendências. E aí eu comecei a investigar, mas será que Jesus tinha tendências? E que tendências Jesus tinha? Essa aqui é a famosa carta Baker, que ela geralmente está no centro, né, desse debate que existe em relação à natureza de Cristo. Só que eu pensei numa coisa lendo essa carta. Porque eu, sendo sincero com os irmãos, eu questiono a mim mesmo. Eu falava até com a minha esposa, enquanto estudava o assunto, preparava a palestra. Às vezes eu passava vários minutos sentado, discutindo comigo mesmo. Não, isso aqui não é assim, Leandro. Não faz sentido. Não, Leandro, faz sim sentido. Não, mas não é possível. Eu investigo e discuto comigo mesmo. E quando eu estava investigando essa carta, eu me perguntei o seguinte, mas espera aí. Será que Ellen White, quando está falando que Jesus não tinha tendência para o mal, não se referia às suas tendências cultivadas? Foi o que eu estava pensando. De repente ele nasceu com tendências para o mal, como nós, mas ele não as cultivou. Mas aí duas coisas depois vieram à minha mente. Primeira, mas como que ele controlou suas más tendências quando era bebezinho? Isso não existe, é impossível um bebezinho controlar suas más tendências. E o segundo ponto,
estava na própria carta e eu não tinha reparado. Olha o que ela continua dizendo na sua carta. Nunca de forma alguma deixe a mais leve impressão na mente humana de que uma mancha ou inclinação para a corrupção repousava sobre Cristo. Ou, essa conjunção ou significa o quê? Mais uma coisa que vai aparecer. Então, ou que ele de alguma forma cedeu à corrupção. Então, eu poderia ser levado a pensar, bom, ele nasceu com tendências para o mal, mas ele nunca cedeu a essa tendência. Era isso que Ellen White estava dizendo, que ele não tinha propensões, então ele não cultivou. Só que a própria carta diz, não deixe a impressão de que Jesus teve inclinação para a corrupção e não deixe a impressão de que ele cedeu à corrupção. Para mim eram duas coisas, inclinação e ceder. E Ellen White diz, ele nunca teve inclinação e também nunca cedeu a nada. Então, eu comecei a pensar, bom, tudo bem, mas ainda estava na minha mente, se Jesus não tinha inclinação para o mal, ele era diferente de mim, ele tem uma vantagem, eu não posso vencer os meus pecados, porque eu tenho essa inclinação, e ela é forte. Irmãos, procurando dar uma explicação para esse argumento de que Cristo teria nascido com propensões más, mas ele não as cultivou, eu estava examinando alguns livros e eu tenho o costume de ler tudo que eu posso sobre o assunto, e quando eu construo um conceito, eu passo a ler aquilo que é contrário ao meu conceito. Entende? Porque a gente precisa se questionar. Eu me deparei com esse livro aqui, intitulado Tocado por Nossos Sentimentos. Essa questão da tendência, então Jesus ele tinha tendência para o mal, o que é dito, mas ele não a cultivou. Como isso? A explicação que o autor dá é esta aqui. Diferentemente do que acontece conosco, Cristo nunca permitiu que as más tendências, embora hereditárias e potencialmente pecaminosas, se tornassem pecado. Veja então o que ele escreveu. Ele diz, Cristo, ele não permitiu que as más tendências que existiam nele se tornassem pecado. Tentação é pecado? Não. Então, esse que o autor diz. E aí, a pergunta que se faz, como então Jesus conseguiu esse domínio próprio na fase da inconsciência, no sentido, né, de ser um bebezinho, uma criança pequena? A explicação do autor é, porque ele sempre soube rejeitar o mal e escolher o bem desde o dia de seu nascimento. E isso não fez sentido para mim. Lembre-se que estamos investigando literatura, tá claro? Não importa quem é a pessoa, estamos investigando uma literatura. Isso aqui não fez sentido para mim. Eu li o livro inteiro e alguns pontos não fizeram sentido. Por quê? Porque na fase da inconsciência infantil, é impossível alguém discernir entre o bem e o mal. Um bebê não tem condições de fazer isso. E mesmo que tivesse, a gente viu na pesquisa científica, né, que disse que mesmo que tivesse, eles não têm poder de resistência a essas inclinações de agir de forma egoísta. Então vinha a pergunta na minha cabeça. Se Jesus não tinha tendências más como eu tenho, como é que ele pode me entender? Isso não fazia sentido para mim. Como é que ele pode me entender? Eu faço outra pergunta. Veja, o meu questionamento era, se Jesus não tinha tendências hereditárias para o mal, como é que ele pode compreender e socorrer pessoas que têm tendências hereditárias para o mal? Mas, de repente, veio uma outra pergunta na minha mente. Jesus tinha tendências cultivadas para o mal? Isso é unânime? Todo mundo crê igual, sim ou não? Ele nunca teve tendências cultivadas. Então vem uma pergunta na minha mente. Como é que ele pode socorrer aqueles que lutam contra as tendências cultivadas? Vocês entendem, então, que Cristo não precisava ser exatamente igual a nós para nos socorrer? Se ele não tinha herdada, e ele não tinha... Aliás, se ele tinha herdada, mas não tinha cultivada, como é que ele socorre quem tem cultivada? Entendem a dificuldade que eu estava ali para compreender essas questões? Então, Jesus não precisava ter tendências para o mal, nem herdada, nem cultivada, para experimentar muito mais profundamente as lutas que nós sofremos. E vocês vão ver na última parte que eu vou falar sobre as tentações do deserto. Foi uma coisa terrível, impressionante. Jesus precisava ter apenas o necessário. Veja esse texto aqui. Nosso Senhor foi tentado como o homem é tentado. Ele era capaz de ceder às tentações como seres humanos. Mas não devemos pensar que a possibilidade de Cristo de ceder às tentações de Satanás degradou sua humanidade.
Ele possuía as mesmas propensões pecaminosas e corruptas do homem. Cristo assumiu... Desculpe, irmãos. Não devemos pensar que... Vê como é que é quando você lê errado o texto, né? Como muda todo sentido. Não devemos pensar que a possibilidade de Cristo ceder às tentações de Satanás degradou sua humanidade e ele possuía as mesmas propensões pecaminosas e corruptas do homem, ok? É uma negativa. Desculpem pela falha de leitura. Cristo assumiu nossa natureza caída, mas não corrompida. Então, duas coisas são claras no texto aqui para mim. Primeiro, Jesus foi tentado como nós somos. Isso está claro no texto. Segundo, Jesus não tinha propensões pecaminosas e corruptas como nós temos. Então, que natureza caída foi essa que ele assumiu? Eu me deparei, então, com esse texto aqui. Um corpo humano, uma mente humana, com todas as suas características peculiares. Ele era constituído de ossos, cérebro e músculos. Sendo de nossa própria carne, compartilhava das fraquezas da humanidade. As circunstâncias de sua vida foram de ordem a expor-se ele a todas as inconveniências de pertencer ao gênero humano. E aqui está algo que abriu um pouco minha mente. Não em riqueza e facilidades, e sim em pobreza, carência e humilhação. Ele respirou o mesmo ar que respiramos, caminhou sobre o solo como fazemos, tinha raciocínio, consciência, memória, vontade, vocês vão entender por que eu grifei de uma forma bem forte a palavra vontade, e afeições de uma alma humana, tudo isso unido à sua natureza divina. Então eu pergunto, Jesus tinha paixões? Sim, tinha paixões. Mas que tipo de paixão era essa? Então veja, para mim tinha ficado bem claro nos meus estudos. Jesus tinha inclinações? Sim. Tinha inclinações para o mal? Não. Tendências pecaminosas como nós? Não. Isso tinha ficado absolutamente claro para mim. Até que eu me deparei com um texto que complicou a minha vida mais ainda. E esse texto dizia assim: vindo como ele veio, como homem, com todas as tendências más das quais o homem é herdeiro. Quando eu me deparei com esse texto, ele derrubou tudo que eu tinha construído. Porque eu estava certo, Jesus não veio com tendências para o mal. E esse texto vem me dizer que Jesus veio com todas as tendências, mas, carta 303 de 1903. Eu pergunto, o que vocês acham que eu fiz com esse texto? Joguei debaixo do tapete? Não vou mexer nisso não. Eu já construí muita coisa até aqui, não vou derrubar tudo isso por causa de um texto. Pode ser que Ellen White não tenha sido inspirada por esse texto. Sabe essas ideias que muitas vezes a gente tem quando é confrontado com as nossas próprias ideias? Não, eu não posso fazer isso. Porque isso aqui, irmãos, não é uma guerra intelectual, como muitos estão demonstrando. Não, isso é uma busca pela verdade. Eu queria. E quando eu conversava com pré, eu queria verdade. Quando eu conversava com pós, eu queria verdade. Eu queria entender. E me vem esse texto. E eu tive que me questionar. Eu tenho plena convicção de que os escritos de Ellen White nunca se contradizem. Nunca. E com isso em mente, o que eu tive que buscar? Então eu vou buscar onde é que está a harmonia desse texto com os demais. Não é essa atitude que temos que ter quando vemos um texto aparentemente estranho, contraditório? Então, peraí, vamos compará-los com outros textos e vamos encontrar a harmonia. Não vamos botar Ellen White para brigar consigo mesmo. Ao buscar, então, essa carta 303, de 1903, foi uma carta que Ellen White escreveu a John Harvey Kellogg. Eu fui buscar lá no Ellen White Writings e eu encontrei ali uma boa parte, não sei se está a íntegra da carta ali, mas enfim, o trecho que eu precisava estava. E é esse trecho que está grifado, obrigado, ali. Veja o que o texto lá no Ellen White Writings está dizendo. Veja. Vindo como ele veio, como homem, para enfrentar e ser submetido a, com todas as más tendências às quais o homem é herdeiro. E aí vocês percebem que no texto tem essas chavinhas aqui. Estão vendo? O que significam essas chavinhas? Esse, então, é o texto. E eu fui investigar isso, mas eu precisava dar uma olhada na carta. E eu não tinha essa carta de Ellen White. Se eu não me engano, acho que essa carta nem chegou a ser entregue ao Dr. Kellogg.
Mas um dia eu conheci um rapaz, o Bruno, se tornou um grande amigo, e ele tinha essa carta. E eu falei, me mostra a carta, eu preciso ver. E aí, como muitos de nós sabemos, eu vou só colocar uma tabela para comparação. Veja, a publicação que me surpreendeu dizia, vindo como ele veio com todas. A publicação do Ellen White Writings dizia, vindo como ele veio como homem, para enfrentar e ser submetido a. Ok? Então aqui está a carta original. Como nós sabemos, Ellen White, ela muitas vezes ditava suas cartas e suas assistentes datilografavam. O que ela fazia depois? Ela fazia correções manuscritas, como a gente consegue ver aqui, tá vendo? Uns risquinhos aqui, coisas para riscar, coisas para acrescentar. Esse trecho da carta que estamos tratando está aqui. Tá vendo esse garranchinho? O que eram aquelas, ou o que são essas chavinhas que o Ellen White Writings colocou? Acontece que Ellen White ditou isso, a sua assistente escreveu, ela pegou, leu, e ela fez uma correção nesse trecho de próprio punho. Essa carta ficou lá guardada por muitos anos. Veio à tona, se não me engano, recentemente, relativamente recentemente, na verdade. O que o pessoal do Ellen White Writings fez? Eles obedeceram e respeitaram a estrutura da carta. Então, a carta como foi ditada está aqui, mas esses pedaços com essas chavinhas, essas cunhazinhas, representavam o quê? A parte que Ellen White corrigiu ou adicionou. Então, eles colocaram para ficar bem honesto, bem claro o que aconteceu ali. Bom, na verdade, por que ela fez essa alteração? Veja como muda o sentido. Vou voltar aqui o texto. Cristo, então, ele veio para enfrentar e ser submetido a todas as más tendências às quais o homem é herdeiro, trabalhando de todas as maneiras concebíveis para destruir sua fé. O que estava trabalhando para destruir a fé dele? As tendências más, das quais o homem é herdeiro, ok? E diz mais, fazendo isso, ele tornou possível a si mesmo ser golpeado por agências humanas inspiradas por Satanás, o rebelde que havia sido expulso do céu. Então, Cristo veio para enfrentar as más tendências dos homens em si ou nos homens? O que foi que permitiu Cristo sofrer a violência dos homens? Foi má tendência nele? Ou as más tendências dos homens? Então, Ellen White não estava se referindo a Cristo quando disse más tendências. Estava dizendo que Cristo veio para enfrentar e se submeter às más tendências dos homens. E um ponto importante aqui é, você e eu temos más tendências? Sim. Nós devemos nos submeter a elas? Então, está claro? Então, Jesus se submeteu às suas más tendências? Não. Ele se submeteu às más tendências, à violência dos homens contra eles. Então, veja, quando nós encontramos um texto que parece um pouco estranho para nós, nós temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, primeira coisa, analise o contexto. Uriel deixou isso muito claro ontem. Analise o contexto em que foi escrito. Segundo, compare com outros textos. Terceiro, busque a fonte original. Porque, irmãos, traduções podem pregar peças em nós, sim ou não? E tradutores são seres humanos infalíveis? Não. Não estou dizendo que é má fé. Nós erramos. Isso pode comprometer algumas coisas. Outra coisa, leia o que está em reticências. Vocês perceberam que eu uso muito reticências? Por que isso? É um recurso didático. Você não precisa colocar o texto inteiro, você coloca a parte que você necessita. Agora, o que está em reticências, eu tenho que ser honesto, porque aquilo que está em reticências não pode contradizer o que eu estou dizendo. Então, sempre veja o que está nas reticências. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Outro detalhe, quando vocês lerem algum livro que não é de Ellen White, mas usa citações, estejam atentos à posição das aspas. Porque as aspas começam o quê? E terminam o quê? Uma citação direta, certo? Então, fiquem atentos às aspas. Eu quero dar alguns exemplos aqui para vocês. Eu não estou pegando no pé desse livro, não, tá bom? É que eu li muitos, mas eu escolhi um para poder trazer os exemplos para vocês, para estarmos atentos. Novamente, o livro Tocado por Nossos Sentimentos.
Veja o que o autor escreveu, falando de Jesus. Tendo vencido todas as más tendências das quais o homem é herdeiro. Quando você lê isso, qual é a conclusão que você chega? Que Cristo venceu as más tendências, certo? Logo, ele as tinha. Se ele venceu, é porque tinha. Agora, as aspas estão aqui. Significa que daqui para frente, o texto é de quem? Esse tendo vencido não é de Ellen White, é do autor. O que o texto diz na verdade? Nós já vimos, acabamos de falar sobre ele. A título de comparação, desse modo, tendo vencido todas as más tendências. Ellen White, vindo como fez como homem, para enfrentar e estar sujeito a todas as más tendências. Tendo vencido, não faz parte do texto de Ellen White. Atentem às aspas. Outro exemplo. O autor escreveu: se Ellen White insiste, por um lado, sobre a perfeição imaculada de Cristo, ela também declara que sua natureza impecável foi adquirida sob as mais probantes circunstâncias. Então, olha o que ele está dizendo. Inclusive, ele está dizendo que Ellen White é quem declara, certo? Mas onde é que estão as aspas? A citação de Ellen White começa aqui. Então, quando você lê que Ellen White declara que a natureza impecável de Cristo foi adquirida, significa que antes ele não tinha, se ele adquiriu. Mas isso não são palavras de Ellen White, apesar do autor dizer que é. Então, a título de comparação, veja o que Ellen White escreveu. O primeiro Adão caiu, o segundo Adão se apegou a Deus e a sua palavra sob as mais probantes circunstâncias. Vamos comparar. No livro, Ellen White declara que sua natureza impecável foi adquirida sob circunstâncias probantes. Adão se apegou a Deus e sua palavra, o segundo Adão se apegou a Deus e sua palavra sob as mais probantes circunstâncias. Ellen White nunca disse que a natureza impecável foi adquirida. Então estejam atentos às aspas também. Veja o que é a citação de Ellen White, veja o que é a citação do autor, porque isso, irmãos, Ellen White declara algo que ela não declarou, isso é gravíssimo. Isso é falta de respeito com a inspiração, colocar na boca da profetisa algo que ela nunca disse. Cuidado, temos que ter muito cuidado com isso. Bom, então ficou claro para mim de novo. Ok. Então Jesus não tinha tendências más, não tinha propensões para o pecado. E nós não precisamos atribuir a Cristo algo que ele não possuía só para que ele seja qualificado para ser o nosso Salvador. E vocês vão entender o que era necessário. Então me deparei com alguns escritos de dois pioneiros da igreja que são muito citados dentro desse contexto, que é Jones e Wagner. E eu li algumas coisas que eles escreveram e eu me deparei com a seguinte citação de Jones, numa conferência geral em 1895. Jones escreveu assim: portanto, em todas as coisas convinha que ele, Cristo, fosse feito semelhante a seus irmãos. Em como? Muitas coisas? Todas as coisas, ele diz. Então, em sua natureza humana, não há uma partícula de diferença entre ele e você. Essa era a mensagem que Jones pregava. Primeiro ponto, Jones não se atentou à palavra semelhante. Irmãos, não adianta querer fazer semelhante ser igual. Semelhante no português e no grego é semelhante, não é igual. Só que teve um detalhe. Quando Jones deu essa declaração na Conferência Geral de 1895, ele surpreendeu muitos delegados lá, pastores, que o confrontaram com a citação de Ellen White, que ela dizia, olha, não deixe as pessoas pensarem que Cristo tinha idênticas paixões. Ele foi confrontado com esse texto. Mais ou menos 6 dias ou uma semana depois, ele deu uma nova declaração. E ele disse, ele foi feito na semelhança da carne pecaminosa, não a semelhança de uma mente pecaminosa. Não arraste sua mente para isso. Sua carne era nossa carne, mas a mente era a mente de Cristo Jesus. Então o que Jones fez quando foi confrontado com o texto de Ellen White? Ele recuou. Ele recuou. Então, por que eu estou mostrando isso? Nós temos que estar atentos, irmãos, porque mesmo algo sendo dito por um dos nossos pioneiros, e Jones e Wagner, eles foram usados poderosamente por Deus?
sim, para trazer uma mensagem poderosa à igreja, a mensagem da justificação pela fé, mas com exceção dos escritos inspirados de Ellen White, nenhum pioneiro da igreja é parâmetro para nós decidirmos algo. E nós temos que examinar tudo, todas as coisas. Então Jones, ele disse, não há uma partícula sequer de diferença entre Cristo e nós. Foi confrontado com o texto de Ellen White, e ele diz, não, eu quis dizer que Jesus, a mente dele era diferente da nossa. Então eu pergunto, onde é que as batalhas espirituais acontecem? Na mente. Então Jones, ele inconscientemente, ou não, invalidou o próprio argumento anterior e declarou que Cristo, sim, tinha uma diferença em relação a nós. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, outras versões, a renovação da vossa mente. Então temos que estar atentos a esses pontos também. Certa vez, Ellen White escreveu uma carta ao pastor Olsen, que na época que ela escreveu, era o presidente da Associação Geral. Olha o que ela escreveu para ele. O Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem preciosíssima a seu povo por meio dos pastores Wagner e Jones. Então, muitas pessoas tomam essa citação de Ellen White e diz, Ellen White corroborava as ideias de Jones e Wagner sobre a natureza humana de Cristo, que era, segundo eles, inclinada para o pecado. Agora eu pergunto, se eu ler essa carta completa, era de cristologia que ela estava falando? Não. Então eu desafio você a ler a carta inteira e você vai ver qual é a mensagem preciosíssima que Deus enviou ao seu povo por meio de Jones e Wagner. A mensagem da justiça pela fé no sangue expiatório de Cristo Jesus. Se Ellen White aprovasse a visão de Jones e Wagner sobre as tendências pecaminosas de Cristo, estaria contradizendo a si mesma. Então não era isso. E quando eu tomo esse texto para aprovar algo que esse texto não aprova, irmãos, é desonestidade. Então examinem todas as coisas. Qual que é o perigo quando nós nos apegamos muitas vezes à palavra de pioneiros? Eles devem ser considerados quando aquilo que eles diziam estava de acordo com a revelação do Senhor, ou pela Bíblia, ou pelos escritos de Ellen White. Se nós não tivermos esse cuidado, vamos enfrentar um problema. Em 1888, Ellen White já tinha escrito o seguinte, na Assembleia de Minneapolis, aliás, declarado. Algumas interpretações das escrituras dadas pelo Dr. Wagner não considero corretas. Então não é porque Wagner e Jones ou qualquer outra pessoa não inspirada disse que necessariamente esteja certo. Temos que examinar. Em 1890, ela escreveu, creio sem dúvida que Deus deu a verdade preciosa no tempo certo ao irmão Jones e ao irmão Wagner. Veja, ela usa a expressão verdade preciosa. Em 1890, a declaração de Jones tinha sido quando? Em 1895, 5 anos depois. Mas essa carta que eu estou mostrando para vocês é de 1890, 5 anos antes da declaração que Jones deu. E ela diz, eu creio que Deus deu a verdade preciosa no tempo certo aos irmãos Jones e ao irmão Wagner. Devo considerá-los infalíveis? Eu digo que eles não farão uma declaração ou terão uma ideia que não possa ser questionada ou que não possa ser um erro? Eu digo isso? Não, eu não digo nada disso. Nem digo isso de qualquer homem do mundo. Então, Ellen White deixava claro, esses irmãos têm sido uma bênção para a igreja com esta mensagem preciosa que Deus enviou por meio deles, a mensagem da justiça pela fé, mas não podemos considerá-los pessoas infalíveis. E ela deixou claro, algumas interpretações do Dr. Wagner eu considero erradas. Então temos que estar atentos, porque pioneiros não são a base, a menos que estejam fundamentadas na inspiração de Deus. Se nós não tomarmos esse cuidado, irmãos, vamos encontrar a seguinte dificuldade. O que nós vamos fazer com as noções arianas de muitos dos pioneiros da igreja? De que Cristo foi um ser gerado? O que vamos fazer com a objeção de muitos pioneiros em relação à organização? Ou o que vamos fazer, por exemplo, com a simpatia do Dr. Wagner pelo panteísmo de Kellogg? Entende a dificuldade? Então, se Jones e Wagner e outros são autoridades para esses assuntos, nós podemos correr o risco de aceitar outras coisas. Então, temos que examinar tudo pela revelação de Deus, Bíblia e pelos testemunhos.
E o que dizer então desta carta que Ellen White escreveu, declarando o seguinte: no campo europeu, ele, Wagner, semeou sementes que darão frutos maus, levando alguns a se afastarem da fé e a darem ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de origem satânica. A menos que seja convertido, Dr. Wagner, ele não está apto a desempenhar nenhuma parte no ministério da palavra. Então veja, eu estou mostrando esses textos para que a gente tenha claro na mente que temos que examinar todas as coisas, porque nós temos uma tendência, irmãos. A tendência é a seguinte: muitas vezes nós criamos teólogos de estimação. Mais ou menos assim. Eu digo a você assim, olha, cuidado com os teólogos, porque os teólogos isso. E eu pergunto, mas irmão, de onde você tirou essas informações? E ele me responde, eu li no livro do pastor fulano de tal. Vocês entendem? Cuidado com os teólogos, mas eu estou baseando o meu argumento em quê? Nos meus teólogos. Não criem teólogos de estimação. Cuidado com isso. Temos que examinar tudo. E eu pergunto, teólogos são inúteis? De forma alguma. Cuidado com essa ideia. Pastores, teólogos, são pessoas, muitos deles escolhidas por Deus para um trabalho específico, eles têm conhecimento para transmitir. E todo conhecimento deve ser comparado à palavra de Deus. Um grande teólogo, que eu não tive o prazer de conhecer, chamava-se Paulo. O que os bereanos faziam? Iam consultar para ver. Era uma falta de respeito com Paulo? De forma alguma. Então veja, cuidado com os dois extremos. Crer cegamente porque a pessoa tem um grande conhecimento, esse é um extremo, e o outro extremo é rejeitar tudo só porque é teólogo. Irmãos, parece estranho o que eu estou dizendo, mas há pessoas em nosso meio que já têm preconceitos. Ah, se é pastor é corrompido. E eu me sinto particularmente ofendido, eu não sou pastor, mas tenho pastores amigos meus que estão sofrendo muito para manter a bandeira da verdade levantada. Isso ofende eles. Se é teólogo, então tá corrompido. Cuidado com esse tipo de preconceito. Se isso veio da igreja, foi a organização que produziu, que elaborou isso, então é ruim. Cuidado. Esse é o outro extremo da questão. Analise todas as coisas. Então, concluindo ali o meu raciocínio, finalmente, de novo, eu cheguei à conclusão, então, que Cristo não tinha essas inclinações, mas porque eu não encontrei nenhuma pregação, nenhuma carta, nenhum escrito de Ellen White dizendo que Cristo tinha tendências, mas tendência para o pecado. Eu só encontrei o contrário. Então eu pergunto, Jesus tinha inclinações? Sim ou não? Sim. Inclinações más? Não. Então qualquer que seja o conceito que Ellen White tinha em mente quando escreveu da natureza caída de Cristo, isso não incluía o quê? Tendências para o mal, nem herdadas e nem cultivadas. Veja o que ela escreve mais. Era Jesus um poderoso solicitador, não possuindo as paixões de nossa natureza humana caída. Ele possuía as paixões da nossa natureza humana? Sim, mas não caída. Aqui que está a diferença. Olha que interessante o que foi dito a respeito de Elias, um grande homem de Deus, e que está vivo, certo? Veja o que foi dito dele na palavra de Deus. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então Ellen White comenta o seguinte, foi-me então chamada a atenção para Elias, ele era sujeito a paixões idênticas às nossas. Então ela vai falar de Cristo. E ela diz, ele é nosso exemplo em tudo, é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. A título de comparação, Elias, paixões idênticas. Jesus, paixões idênticas? Não. Como assim? Para a gente poder entender isso, vamos a um texto bíblico. Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Já vimos que a palavra semelhança, no grego original, significa uma analogia e não uma cópia exata. Já vimos que podemos usar também o texto que diz que a morte e a ressurreição de Cristo, a nossa vai ser o quê? Igual? Semelhante à sua morte e ressurreição. Então, eu comecei a pensar no seguinte. Cristo não tinha essas tendências más. E um dia, conversando com um jovem a respeito disso, ele me disse, Leandro, sim, Cristo tinha essas tendências más.
E lembre-se, irmãos, são pessoas sinceras, muitas delas. Mas existem pessoas que não são sinceras dos dois lados, sim ou não? Mas há pessoas sinceras. Eu estava conversando com um rapaz. E eu perguntei o seguinte para ele: amigo, Cristo então tinha inclinações, por exemplo, à sensualidade? Ele teve que resistir à tentação de olhar para uma mulher com pensamento impuro? Ele me respondeu um claro sim. E me disse: é por isso que Jesus tem condição de ajudar os homens que têm essa inclinação de olhar para mulheres com pensamento impuro. Então eu fui além na pergunta que eu fiz para ele. E eu disse: então me responda uma coisa. Jesus foi tentado e teve que resistir a inclinações de olhar para um homem com pensamento impuro? Jesus teve que resistir às inclinações e às tentações de olhar para uma criança com pensamento impuro? Ele me disse: não, irmão, peraí, calma, não é assim também não. E eu disse: mas como, irmão? Como é que ele vai entender o homossexual? Como é que ele vai entender o pedófilo? Vocês entendem qual é o perigo? Nós colocamos Cristo como tendo as mesmas inclinações ruins, minhas. As minhas ele tem que ter. Como é que ele entende o homossexual? Se ele não teve essa inclinação. Será que Cristo teve que resistir à inclinação de roubar alguma coisa? Ou então, uma pergunta simples: Jesus casou? Teve filhos? Como é que ele entende as mães? Como é que ele entende os pais? Como é que entende os cônjuges nas suas batalhas se ele não teve nada disso? E a gente começa a entrar em dificuldades. Porque queremos colocar Cristo como tendo todas as tendências malditas que nós temos. Agora tem um detalhe que me chamou a atenção aqui. Nós podemos chegar, irmãos, a um nível baixo demais. Quando queremos trazer Jesus e definir sua natureza humana, tendo como modelo quem? Nós, eu. Olha que nível baixo a gente chega. Preste atenção nisso aqui. Imagine que eu estou andando numa rua deserta, completamente deserta. Mais uma analogia, eu gosto muito. E eu me deparo com um carro lindo como esse. Só que eu percebo uma coisa. A rua está deserta, não tem ninguém. E o carro está com o vidro aberto. E a chave está na ignição. Você teria uma inclinação, uma tentação de roubar aquele carro? Na hora, irmão falou. Veja, irmãos, particularmente, eu não teria essa tendência de entrar no carro, roubar o carro de alguém. Olha só outro detalhe. Eu estou andando pelo centro de São Paulo, ali pelo Vale do Anhangabaú, e eu me deparo com um grupo de pessoas fumando crack. Eu pergunto, quando você olha aquelas pessoas fumando crack, você é tentado a ter que resistir à inclinação de ir lá e me dar um pouquinho e fumar crack com elas? Você tem? Eu também não tenho. Então, peraí, você tem vantagem em relação aos outros seres humanos? E você vai me dizer assim: Leandro, claro que não. Eu não tenho inclinação para isso. Mas eu tenho outras inclinações que são tão fortes como eles têm para aquele crackzinho para roubar um carro. Olha o nível baixo que nós colocamos Cristo. Cristo tem que ter todas as tendências pecaminosas do ser humano, mas nem nós temos. A gente coloca Cristo mais baixo do que nós. Esse é o perigo. Então, olhar para uma mulher, sim, foi tentado. Olhar para um homem, não, irmão, que isso? Ué, mas a lógica não é essa? Ele não tem que ter todas as tendências pecaminosas de todos os seres humanos para ser capaz de ajudar cada pecador? Ele precisa? Não. Ele só tem que ter o quê? Inclinação. Mas por quê? É isso que nós vamos ver na última palestra. Não, dessa vez não. Então veja, para nós concluirmos aqui. Já estou no meu tempo. A Bíblia responde. E a Bíblia confirma isso que eu estou dizendo. Veja. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelo quê? Pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado por aquilo que é tentação para si. Tem coisas que tentam você, que não me tentam. Tem coisas que me tentam e não tentam você. Tem gente que iria enlouquecer para entrar naquele carro e sair dirigindo e levar embora. Isso não é tentação para mim. Tem gente aí que, se ver alguém usando crack, enlouquece, ele quer também.
Mas isso não é para nós. Então a Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, aquilo que tenta a si. E aí eu pergunto uma coisa importante. E Jesus teve concupiscências? Porque ele foi tentado. Ele teve concupiscências? Sim ou não? Teve ou não teve? Vamos ver se Jesus teve? Vamos para o grego. Concupiscência, que palavra é isso? Do grego, é essa palavra aqui. Significa desejo, paixão, anseio e anelo. Então eu pergunto, Jesus tinha concupiscências? Tinha. Jesus tinha paixão, anseio, anelo? Sim. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. A minha mãe, ela é aposentada, depois de mais de 35 anos dando aula na escola adventista. A minha mãe tinha paixão por lecionar. Isso é uma concupiscência? Uma inclinação? Sim. Quer ver outra coisa? Tem muitas mães que falam assim, meu filho é minha paixão. Tem pessoas que têm uma paixão tão grande pelo trabalho missionário que arriscam a vida. Sim ou não? Paixão. Isso é concupiscência. Algumas pessoas sentem pena de quem sofre. Outras têm uma certa misericórdia. Mas tem pessoas que sentem com paixão. Portanto, nós podemos ter concupiscências, propensões, inclinações, tendências e paixões por coisas ruins e por coisas boas. Então, Cristo tinha concupiscências também? Sim. Querem ver só? A mesma palavra concupiscência que a gente viu sendo usada em outro texto referindo-se a Cristo. Ele dizendo assim, olha, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Essa palavra é a mesma traduzida por concupiscência e cobiça. Por isso eu gosto de trabalhar os conceitos das palavras, para a gente entender o que o texto está dizendo. Então há concupiscências boas e concupiscências ruins. Agora eu pergunto, as concupiscências boas, as paixões boas, precisam ser refreadas? Quer ver o exemplo da minha mãe? Minha mãe sempre teve paixão por lecionar. Mas minha mãe teve que resistir à inclinação de dar aula de manhã, de tarde e de noite, porque não fazia bem para a saúde dela. Então, mesmo as coisas boas, a gente tem que ir. A Morte diz que Adão, lá no Éden, ele tinha suas paixões sob o domínio da razão. Eu fiquei assim, ué, mas se não tinha paixão carnal, por que tinha que dominar? Porque boas paixões também têm que ser dominadas. Tudo que é demais, alguns dizem, faz mal, né? Nem tudo. Mas veja, então podemos sim ter concupiscências, tendências, inclinações, propensões. Então, para nós fecharmos, Cristo tinha tendências, inclinações, propensões e paixões? Sim. Concupiscências? Sim. Teve paixões com a mesma intensidade que nós temos? Com toda certeza. Porém, a pergunta é, teve paixão pelo quê? E é isso que diferencia. As paixões, a mesma. A intensidade das paixões, a mesma. Mas o objeto, diferente. É isso que nos diferencia. E vocês vão ver que não foi uma vantagem isso para ele. Justamente por não ter tendências para o pecado, é que ele foi muito mais tentado do que qualquer ser humano um dia será chamado a ser. Como é que a gente vai compreender isso então? A gente tem que ir lá para o deserto para analisar as tentações, as 3 tentações que Cristo sofreu. E isso nós faremos na última palestra. Curva a sua fronte, vamos falar com o Senhor. Querido meu Pai que está nos céus, nós te agradecemos porque o céu providenciou socorro para nós. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que Satanás não esperava por isso. Ele foi surpreendido por essa grande condescendência do céu de oferecer o melhor que tinha. Senhor, a tua serva nos revela que Satanás estremeceu porque ele viu em Cristo vindo à terra um oponente à altura. Aliás, não à altura, muito superior a ele. E ele tremeu. Louvado seja o teu nome, porque mesmo pequenininhos como somos, e o diabo é grande demais comparado conosco, nós temos um Salvador que é muito maior do que ele. Guarda-nos, Senhor. Protege-nos de todos os ventos de doutrinas que esse inimigo tão inteligente tem trazido. Liberta-nos de nós mesmos. Transforma-nos.
Continue conosco durante todo esse congresso, que teus anjos estejam aqui, teu Espírito esteja aqui, permaneça aqui conosco. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.